E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão estratégica. Hoje, o nosso foco absoluto é gabaritar qualquer questão que apareça sobre o Decreto Estadual número 5.869 de 2005. Esse é o texto que define exatamente o que é um acidente em serviço para os militares estaduais. E quem estuda para carreiras na segurança pública sabe muito bem que as bancas adoram distorcer esses conceitos, né? Então, a missão aqui é transformar aquele texto legal todo denso em pontos lógicos, bem estruturados e fáceis de memorizar. A nossa rota de hoje é super direta e passa por 6 marcos rápidos. O conceito principal, rotina e deslocamentos, ação em folga, regras para reserva, exceções e pegadinhas e, para fechar, causa e efeito. É basicamente a velha tática de dividir para conquistar. Então, para começar de verdade, o que de fato define um acidente em serviço? Quem olha de fora pode pensar assim: é só se machucar enquanto bate o ponto, certo? Mas olha, no direito militar, e principalmente na visão das provas, a parada vai muito além de só estar no horário de expediente. Tem uns desdobramentos bem interessantes aqui. E um detalhe crucial antes da gente entrar nas regras. Estamos analisando a legislação que se aplica aos militares estaduais do Paraná, o que inclui corporações essenciais como o Corpo de Bombeiros. Ter essa realidade operacional em mente ajuda bastante a visualizar as situações que a lei aborda na prática. Bom, vamos direto ao nosso primeiro bloco, o conceito principal. Toda regra tem aquela fundação básica, né? O artigo 1º do decreto traz a nossa regra de ouro. Antes de pensar se a pessoa estava em patrulha, no quartel ou na viatura, a gente tem que gravar uma única palavra: ativa. O acidente em serviço é aquele que acontece com o militar estadual da ativa. Ponto final. Se a questão tentar aplicar essa regra geral direta para qualquer outra situação fora dessa, o radar de pegadinha já tem que apitar na hora. Tá, mas o que esse militar da ativa faz que está coberto pela lei? Olhando para esse grupo das alíneas A, B, C e F, a gente vê o coração da atividade militar. Ou seja, está cumprindo o dever legal? Está coberto. Está no expediente normal ou até numa prorrogação autorizada? Coberto também. Cumpriu ordem de superior? Obviamente está dentro. E atenção redobrada aqui. Treinamentos, instruções ou manobras também entram. Não tem dessa da banca inventar que por si só um simulado não valia. Treinamento oficial é serviço, sim. Avançando para o nosso tópico 2, rotina e deslocamentos. Afinal, a missão não acontece só dentro dos muros do quartel. E é aqui que as provas costumam testar o conhecimento sobre a geografia da missão. A lei cobre viagens oficiais e até viagens de mudança, seja a pedido ou por necessidade da administração. Mas a grande estrela daqui, aquela que despenca em questões, é o trajeto diário. O deslocamento exato entre a casa e o local de trabalho, ou de onde a missão vai começar, está 100% protegido. É a consagração do clássico acidente de trajeto na carreira militar. E agora a gente chega num dos tópicos mais críticos e fascinantes: a ação em folga. Esse ponto mexe com a verdadeira essência da segurança pública. É preciso ter muito carinho com essa linha H. Ela é o que podemos chamar na prática de cláusula do herói. A lei diz que o militar está legalmente coberto mesmo estando no seu horário sagrado de folga. Mas calma lá, existem gatilhos específicos para isso. Isso acontece no atendimento a um pedido de socorro, para preservar a ordem, apagar um incêndio ou atuar na defesa civil. Se o militar do Corpo de Bombeiros, no dia de descanso, age para salvar uma vida em perigo, o Estado abraça ele integralmente e reconhece que, para todos os efeitos, ele estava em serviço. Entrando no nosso quarto eixo, regras para a reserva. Lembra que a regra geral era para o militar da ativa? Pois bem, hora de olhar para a exceção. Essa comparação é vital para evitar escorregões nas cascas de banana da prova. O parágrafo 1º é cirúrgico. A proteção do acidente em serviço só se aplica aos militares da reserva quando eles forem formalmente convocados para o serviço ativo. As bancas adoram inventar historinhas tristes de um militar aposentado que sofreu um acidente na padaria. É essencial não cair nessa armadilha. Para ser acidente em serviço, tem que existir a convocação formal para ativa, sem exceção. O grau de perigo aumenta agora no bloco 5, exceções de pegadinhas. O decreto traça uma linha vermelha bem rígida por aqui. A lei é implacável no parágrafo 2º. Nada do que a gente discutiu até agora se aplica se o acidente for resultado de um crime ou de uma transgressão disciplinar cometida pelo próprio militar. É a quebra total do dever. E tem um detalhe ainda mais astuto. A proteção também cai se o ilícito for cometido por um subordinado, mas com a vista grossa do superior. A lógica é simples demais, pessoal. O Estado não vai bancar e proteger um acidente causado por indisciplina ou conduta criminosa.
Mas no direito militar, ninguém perde um benefício apenas na base da suposição. O parágrafo 3º traz uma exigência clássica. Esses casos de crime ou transgressão precisam obrigatoriamente ser comprovados por um inquérito policial militar ou por uma sindicância. É super importante gravar bem essas duas formas de apuração, IPM e sindicância, porque os examinadores amam trocar essas palavras por processo administrativo disciplinar comum só para confundir quem está desatento. E caminhando para o nosso último pilar estrutural, causa e efeito. No artigo 2º, a lei olha para as consequências de longo prazo. Essa é uma das regras mais protetivas que existem. Pensa numa situação onde ocorre uma trágica perda de capacidade ou até mesmo um falecimento tempos depois. O acidente em serviço original precisa ser a causa única, absoluta e isolada disso tudo? A resposta é um grande não. A lei diz que basta ter uma genuína relação de causa e efeito. Pode até ser que existam outros fatores de saúde envolvidos ao longo do tempo, mas se o evento de serviço está presente ali na cadeia causal, o direito está garantido. Nas provas, fiquem muito espertos com a palavra exclusivamente. Ela é a ferramenta favorita para invalidar as alternativas. E com isso, a gente chega à reflexão final para fechar essa análise de forma impecável. Será que as pegadinhas sobre agir na folga, a regrinha da reserva ou a exigência do tal inquérito ainda vão pegar alguém de surpresa? Depois de categorizar cada parte do Decreto 5869 assim, passo a passo, a resposta com certeza é não. O segredo do alto desempenho não é só ler a lei por cima, mas entender exatamente a lógica das normas e prever onde o examinador esconde o erro. A clareza joga a nosso favor. Um abração, muito foco e ótimos estudos!